Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo. Tudo bem, nono ano? Primeira aula do segundo bimestre. Eu conversei com os meus tutorados e já conversei bastante sobre como é necessário fazer essas atividades, fazer as aulas e principalmente definir uma rotina de estudos, um horário certo para você estudar todo dia. Então façam isso. A gente volta a falar dos elementos constitutivos da música. Foi uma decisão lá do Centro de Mídias deles se manterem na música, apesar do currículo mudar no segundo bimestre para outra linguagem artística. A habilidade vai ser a EF09AR20. Explorar e analisar elementos constitutivos da música, que é altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo e outros, por meio de recursos tecnológicos, jogos e plataformas digitais, canções e práticas de diversas composições ou criação, execução e apreciação musical. Parece uma habilidade super complexa, mas não é muito diferente do que a gente tem feito até agora. Explorar, conhecer, analisar esses elementos que constituem a música. São 4 elementos principais: timbre, intensidade, altura e duração. E também a gente vai falar um pouco sobre ritmo, sobre melodia e harmonia. Apareceu aí a habilidade por escrito, é legal para vocês anotarem no diário de vivências. Eu quero diário todas as aulas, eu já aviso isso. Quando a gente voltar presencial também, eu quero ver todos os diários quando a gente voltar. Então, vamos lá. Então, parâmetros do som, a gente já falou disso também, a gente já falou de quase tudo isso aqui, mas vamos tentar aprofundar um pouco mais, vou tentar fazer uma coisa um pouco diferente hoje, tá? Então, vamos começar por altura. O que é altura? É o que a gente chama, assim, a grosso modo, de fino e grosso. Não é legal chamar assim, já é bom a gente acostumar a chamar de grave e agudo. E aí, com o instrumento musical, eu vou usar o violão, que é o instrumento que eu tenho mais fácil aqui em casa, né? Eu não sou necessariamente um músico. Aqui no violão, a gente vai ter na mesma corda. Para quem não sabe, o violão, ele tem uma vibração que faz com que o som saia. De acordo com o lugar que a gente aperta, o tamanho da corda muda. O tamanho da corda muda no sentido de que ela está presa aqui, é como se ela começasse aqui. Se ela está presa aqui, é como se ela começasse aqui, e assim por diante. E essa vibração muda de acordo com o lugar que você toca e com a corda também. A gente tem uma corda bem grossa, eu vou falar disso daqui a pouco, e uma corda bem fina. São sons diferentes. Som que a gente vai chamar de grave, vou usar a mesma corda, que é essa corda mais grossa de cima, que é chamada de Mi. Ela tem aqui um som grave. E ela tem um som agudo. Não é tão agudo quanto da última corda, mas é mais agudo do que esse, em comparação. Isso é som grave e agudo. Não é difícil, bem simples. Exemplos de sons graves. O trovão, a batida do coração, um assovio já é agudo. Agudo. Uma guitarra tem um som agudo também, em geral. Então, temos aí essas diferenças. Eu vou trazer aqui para vocês no YouTube. Estou, inclusive, com a aula de Centro de Mídias aberta lá. E vou mostrar para vocês 2 instrumentos musicais aqui rapidamente. Um é o contrabaixo, que é um instrumento grave, por natureza, e um dos motivos dele ser grave é que ele é um instrumento grande, né? Nos instrumentos de corda, em geral, na verdade, em todos os instrumentos, né? Quanto maior for a coisa, mais grave é o som. Mas nos instrumentos de corda, quanto maior é o corpo do instrumento, também é mais grave. Eu falei dos instrumentos que quanto maior, é a mesma coisa que no violão que eu falei. Aqui, quando eu aperto aqui, a corda começa aqui, ó. O tamanho que tem de corda fica o som mais grave. Quando eu seguro aqui, o tamanho da corda fica menor, por isso o som é mais agudo, ok? Mas vamos ver o contrabaixo aí na tela. Inventou um contrabaixo de... O contrabaixo
acústico é o instrumento mais grave da nota. E isso é muito complicado, na verdade. E um instrumento mais agudo, um exemplo bem rápido, não sei se o som tá bom para vocês, para mim aqui ficou um pouco baixo, mas acho que dá para ouvir. Um instrumento mais grave, por exemplo, é a viola. Lembrando que, quando eu estou falando de viola, não é a viola essa que apareceu no vídeo, é a viola de orquestra, que é uma viola, é uma espécie de violino, ele é um pouco maior que o violino, inclusive um pouco mais grave que o violino. Esse vídeo que vocês vão ver agora é da USESP, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. William Primrose. As notas da viola são as 4 cordas que nós temos na corda, é fazer a corda vibrar. E a partir daí você pode começar a colocar os... É isso, bem simples, bem rapidinho. Voltando aqui para mim, isso é a altura. A duração do som, que é o segundo, ó, a gente falou de altura, agora a gente vai para a duração. Duração do som é exatamente o que a palavra parece, o tempo que o som dura. Isso pode ser uma escolha, ou pode ser também de acordo com o instrumento, né? Se você tiver lá um instrumento de bater, tipo um tambor, ele vai ter a característica de ter um som que não ressoa, que não dura. É só... Aqui no violão eu posso escolher. Eu posso tocar um acorde aqui e fazer assim. Deixei. Ele vai. Como eu tenho a opção de parar o som também. E aí eu mudo a duração deles. Pode ser uma opção ou pode ser uma característica do objeto que está fazendo o som. E quando a gente fala objeto, pode ser desde um instrumento musical até o nosso corpo ou nossa voz. Uma duração. Ou uma outra duração. Todas essas minúcias, depois, elas são úteis para quando a gente vai criar uma música, que você já deve imaginar que eu vou pedir para vocês criarem. Eu já pedi, na verdade, em outra oportunidade, mas vocês não criaram. Terceiro elemento, intensidade. Intensidade é som fraco ou forte. Basicamente, é a intensidade que o som sai de um objeto. Um avião faz um som forte, uma música faz um som fraco, que a gente conhece, a grosso modo, como volume. Por que que não é bom misturar com volume? No aparelho de som, você pode definir se o som vai ser fraco, baixinho ou forte, na intensidade. Só que não vale para o volume do aparelho de som. Ele vale exatamente para o tipo de objeto que ele está saindo. Então, se eu tocar, sei lá, se eu bater essa caneta aqui na minha mesa, ela vai ter uma intensidade no natural, independente do volume que você colocar. Se eu tocar o violão, vai ter outra intensidade. Também pode ser uma escolha a intensidade. Eu posso tocar lá uma música assim, ó. Eu estou escolhendo uma intensidade mais fraca. Ou eu posso tocar a mesma música assim. Outra intensidade. Então, a intensidade muda de acordo com a sua opção ou de acordo com o que está sendo tocado. Alto, na verdade, alto não, né? Alto é para grave ou agudo. A gente vai chamar isso de forte ou fraco, não alto ou baixo. Alto ou baixo é o volume do seu aparelho de som. Timbre. Eu sempre falo que timbre é o som que as coisas fazem. E a aula deu uma definição de cor do som. E é interessante essa definição, mas eu prefiro relacionar onomatopeia. Tipo, quando a Mônica bate no Cebolinha com o coelho, aparece bam, creche. É mais ou menos o barulho que faria se a gente transformar ele numa palavra. O nome disso é onomatopeia, em língua portuguesa.
Cada objeto tem um timbre único. Tem um tipo de violino chamado Stradivarius, que, pelo jeito, tem poucos no mundo. O lugar onde ele foi guardado criou uma espécie de musgo dentro, faz ele ter um som especial, que é um som muito melhor, muito mais bonito. Se der uma mexida lá dentro do violino, acabou. Ele não tem mais esse som. O timbre é único, assim como a nossa voz é única, né? É difícil ter alguém com a voz parecida com a nossa. O timbre é a identidade do som. Não exatamente da sua voz, do som, de qualquer som. Então, isso é o timbre, é talvez o mais difícil de entender. Então, você já deve ter anotado tudo isso no diário de vocês, e aí eu vou pedir que vocês anotem no diário, primeiro, qual é a cor da sua música predileta. Vê lá qual é a música que você mais gosta, aí você vai ouvir e vai dizer para mim no diário que música é essa, obviamente, e qual é a cor que você dá para ela. Rosa, azul, verde, amarelo. Ai, música predileta é difícil, né? Pode ser que você tenha várias músicas prediletas, então você escolhe uma só. E aí, depois de você definir qual é a cor, você vai me dizer quais são os timbres que aparecem nessa música. Certo? Hoje em dia, essa música que eu brinquei aqui de tocar, que até toquei na aula do 8º ano que eu gravei também, essa aqui é assim. Chama Deixe-me Ir, do 1 Quilo. Vou dizer hoje que é minha música predileta. Então, que cor que eu vou dar para essa música? Eu acho que cinza, no meu caso. Claro que vocês não podem usar a mesma. E que timbres tem? No caso, é a voz dele, que é uma voz média para grave, e o violão, que a versão que eu gosto é uma versão de acústica, que fala, que é só a voz e o violão, tá? E ritmo. Aí escreveram, tal, pausem o vídeo aí para escrever, e aí você volta a ver o vídeo, e aí vamos lá. Que é ritmo? Ritmo é uma combinação harmoniosa de sons em um determinado tempo. É a batida da música. E aí eu já dei esse exemplo antes, e eu vou dar ele de novo. Vamos torcer aqui para dar tudo certo na nossa divisão de tela aqui. Eu vou compartilhar com vocês de novo o YouTube. E vou tentar mostrar para vocês aqui duas versões que a gente já viu na aula presencial, que é uma versão da música Bang, da Anitta, e tem dois ritmos diferentes, mesmo sendo as mesmas notas musicais, a mesma melodia, tá? Então, que é essa versão da Anitta. Vamos ver se vai tocar legal. Uma batida. Pá, 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 pá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a batida da música, da versão da Anitta, da música dela mesma. E a gente tem o Thiago York, que é um cantor de MPB brasileira, que vai cantar essa em outra batida. Esse aqui é uma propaganda, vamos esperar ela passar. Aí, foi. Chega então. Pá, 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 pá. Bem, dei no tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. 1, 2, pra chegar 3, então. 4, 5, 6, não sou 7, de fazer muita pressão. 1, 2, mas eu vou 3, ficar na 4, tua mão. 5, 6, se você 7, quiser, 8. Não muda a melodia, não muda a harmonia, não muda as notas musicais, não muda nada. Só muda o timbre. O timbre não, o ritmo. A velocidade dessa música. E a quantidade de instrumentos e tal. Então muda um pouco o timbre, sim. Isso é ritmo. O ritmo é o tempo. Para quem dança, é mais fácil, porque a gente conta, assim, até 8 para fazer uma coreografia. E aí, de acordo com a música, esse 8 é mais rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou é um 8 mais devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
arte também tem a ver com matemática, né, com contagem. O outro tema que a gente quer falar é melodia, que, na definição fácil, né, são sons sequenciais em intervalos regulares. Toda a parte instrumental da canção é chamada de melodia. Então, ainda no exemplo da música do 1 quilo que eu falei, a melodia é isso sem voz, ó. Errei. Só isso, essa música é só isso, repete, repete, repete eternamente. Isso é a melodia. Então, é um Fá aqui, aumentado com sétima, um Ré com sétima, um Lá com sétima e um Sol. Essa sequência de sons traz a melodia. Na verdade, é um pouco mais complicado, que a melodia seria as notas separadas. E aí, para a harmonia, a gente junta essas notas musicais para transformar num acorde. E qual é a sequência delas? Isso é a harmonia, que pode ou não ser agradável. Sim, existem músicas de harmonia desagradável intencionalmente, como algumas músicas de heavy metal. Bom, esse é todo o conteúdo que foi dado na aula, né? Fora a composição musical e jogos rítmicos. Eu vou deixar isso para mais para frente, composição musical e jogos rítmicos. Composição é basicamente, falando a grosso modo, criar uma música sua, com a sua letra, com a sua melodia. Isso vai depender de um monte de coisa, né? Por exemplo, qual é a utilidade? Toda música tem uma utilidade. Ela pode ser só para entreter, pode ser para dançar, pode ser para criar um jogo, pode ser para religião. A religião tá cheio, né? Se é um bando, um candomblé, tem a música lá no rito religioso. Na religião católica, dos evangélicos, tem as músicas da igreja em determinados momentos. Na evangélica tem o louvor, na católica são vários momentos de música. E aí o sentido dessa música é religioso. Então a música, para você compor ela, primeiro você tem que saber para que você está fazendo. É uma música infantil, é uma música adulta, para que ela serve e tudo mais. E depois, quais são os conhecimentos sonoros do compositor? Quanto mais música a pessoa que vai compor escuta, de diferentes estilos, e quanto mais ele conhece de música, sabe as notas, a partitura e tal, mais chance ele tem de criar uma composição mais rebuscada, mais bem feita. Essa é uma das críticas que os outros músicos fazem ao funk, porque normalmente os MCs são muito jovens e não têm um estudo de música avançado. É uma coisa mais instintiva. E aí você vai criar uma música com um repertório pequeno de conhecimento dentro daquilo. E aí você tem menos complexidade. E aí eles vão falar depois de jogos rítmicos, que eu ainda acho que é muito cedo para a gente falar disso. Seria legal se a gente conseguisse fazer os jogos rítmicos. São jogos para a gente aprender a trabalhar com ritmos. E aí, o que a gente vai fazer de atividade, professor? Depois disso tudo, dessa coisa toda que você falou, o que a gente vai fazer de atividade? É muito simples, só que eu quero que essa atividade seja bem feita dessa vez. Eu passei uma atividade muito parecida já no primeiro bimestre, e os poucos que fizeram uma coisa bem mais ou menos. Eu quero que façam uma coisa firme agora, assim, mais precisa, tá? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher uma música. A música é de escolha de vocês, mas ela precisa ter uma complexidade de melodia e harmonia. Então, ela tem que ter mais instrumentos musicais, não pode ser só uma batida e um cara cantando. Nada contra funk, eu não tenho nada contra funk, eu não tenho nada contra rap, mas são músicas que normalmente tem só uma batida e um cara cantando. Então, tem que ser uma coisa um pouco mais complexa. E vocês vão colocar para mim todos esses parâmetros. Qual é a altura da música? Nos momentos. E ó, que pode mudar, viu, no meio da música, a altura dela, de grave e agudo. Então, assim, a maior parte dos instrumentos, ou você pode até separar, olha,
o instrumento tal é grave, o instrumento tal é mais agudo, a voz dele é média, e assim vai. A duração escolhe um dos instrumentos principais, pode ser um só. Qual é a duração dele? É uma bateria? O som dura, ele ressoa, ele demora para acabar, ou ele acaba na hora? Pá, 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 ele acaba na hora. A intensidade, imaginando que você está ouvindo essa música ao vivo, você acha que ela vai ser forte, uma intensidade forte, ou uma intensidade fraca? Lembrando de usar os termos certos, tá? Grave e agudo, na altura. Duração, longa ou curta, ou média, a altura também tem média. Intensidade, forte, médio ou fraco. O timbre, aí o bicho pega. Que eu quero que vocês me falem qual é a identidade dessa música, quais são os timbres que a gente escuta, quais são os sons que a gente escuta. Preferencialmente por meio de onomatopeia. Então, olha, tem um instrumento lá, tem um violão, que ele faz um tum, dum, 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 dum. Do jeito que vocês acharem melhor, tá? Qual é o ritmo, o tempo da música? É um tempo muito rápido, é um tempo lento? Ela muda muito o tempo rápido ou lento? Qual que é? Então, você vai ter que ouvir essa música com muita atenção. E a gente escolhe a sua, exatamente porque pode ser uma música que você goste. E melodia e harmonia, a gente vai juntar tudo numa coisa só, então vocês vão me dizer aí como é que são essas combinações para você. Lembrando que sua opinião me importa. Você falar se gosta, se não gosta, mas isso não é o suficiente. Eu preciso saber desses aspectos mais técnicos. A gente já está vendo isso, ó. Então dá para vocês fazerem, ok? A atividade é essa, a aula é essa. Boa sorte e até a próxima aula, próxima segunda-feira.